Não, o vídeo dela. O vídeo dela. É. Bom dia, eu sou Natália Mello, residente do primeiro ano de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. Vou apresentar esse trabalho sobre trauma do trato urinário superior. Bem, o trauma é, de forma geral, uma lesão orgânica produzida por uma ação violenta, física ou química, que é causada por um agente externo. Falando de trauma renal, o trauma renal é responsável por 5% dos casos, segundo o MENG, lá em 1999, mas ele ainda é bem recorrente até os dias de hoje. Lembrando que a gente não pode esquecer da avaliação inicial politraumatizado. O ABCDE é fundamental e a gente tem que primeiro lembrar da perviabilidade de via aérea, da ausculta pulmonar, para depois chegar no status hemodinâmico e verificar lesões como a lesão renal ou de outros órgãos do trato urinário. É importantíssima a avaliação do status hemodinâmico e uma atenção para o trauma renal em si, que é a gente pensar e ficar alerta em pacientes vítimas de desacelerações automobilísticas, principalmente sem cinto de segurança, quedas e agressões, principalmente na região de flancos, né? Por quê? Porque esse tipo de desaceleração, principalmente, né, quando a gente fala de queda de altas alturas, também tem desaceleração. Ele pode acarretar em rompimento dos pontos de fixação do rim, o hilo renal e a junção ureteropiélica. Então, na avaliação inicial, a gente tem que se atentar a uma hematúria macroscópica. Outro sinal que pode ser indicativo é um hematoma em flanco, fraturas de costelas inferiores ou múltiplas lesões, que aí já acende também um alerta para a gravidade. O grau da hematúria, é importante a gente lembrar disso, não necessariamente acompanha a gravidade da lesão. Às vezes, tromboses de vasos, que são lesões importantes, não vão ocorrer com hematúria. ATC é o nosso padrão ouro, que eu vou falar mais à frente, e na suspeita de qualquer lesão renal, ela é mandatória essa estabilidade hemodinâmica. Sem estabilidade, a gente vai para a regra geral do trauma, né? Laparotomia exploradora, quer dizer, uma estabilidade persistente. A vigilância tem que ser intensiva nesses casos, pensando, né, em estabilidade e em um tratamento não operatório. Um HT, que é um hematócrito seriado, é de extrema importância, junto com o EAS e a avaliação de creatinina. Então, falando do rim, é o órgão urogenital mais lesado. E como eu já introduzi no slide anterior, a preservação renal, ela é o que se fala hoje em dia e é o que a gente mais faz nas emergências atualmente e é o que prediz todos os consensos urológicos. Como que a gente vai fazer e quando essa preservação renal? Na maioria dos traumas contusos e em traumas penetrantes selecionados. Falando de trauma penetrante, com lesão renal, 86% são oriundos de PAF e 14% de PAB, né? PAF, projeto de arma de fogo, PAB, de arma branca. O PAF, ele tem um tratamento conservador mais improvável, porque ele normalmente causa um sangramento renal persistente e ele pode acarretar uma necrose tecidual tardia. E o PAB, a gente vai pensar, né, a arma branca, lesões de arma branca, a gente vai pensar em tratamento conservador com lesões mais posteriores à linha axilar anterior. Os exames são importantes. Como eu disse, a TC trifásica, ela é mandatória em pacientes estáveis, né, com contraste trifásico, para a gente fazer o estadiamento da lesão. E em pacientes instáveis, que vão ser submetidos à laparotomia exploradora, a pielografia intravenosa pode ser usada, não sempre, mas pode ser usada, para você principalmente avaliar a função ou a perviedade do rim contralateral, no caso de necessidade de nefrectomia no intraop. Mas voltando à TC trifásica, né, no paciente que está estável hemodinamicamente e que você suspeita de uma lesão renal, é importantíssimo a gente fazer o estadiamento da lesão, que ela pode ocorrer como essa aqui, com o sinal da seta, não sei se vocês estão vendo, aqui tem uma lesão grau 2, para vocês terem exemplificado. Uma lesão renal grau 2, esse sinalzinho da seta que vocês estão vendo aí, ele se refere a uma lesão menor que 1 centímetro do parênquima, e junto, esse preto aqui, atrás tem um hematoma contido, perirenal.
Então, a gente classificaria como lesão grau 2. E aí a gente pode ver aqui esse Renal Injury Gradient Scale, né, que é do AST, que a gente vê exemplificando, né, o que estava na foto aqui, para a gente botar na imagem para ficar mais fácil de entender. Lesões grau 1, sem lesão de parênquima com hematoma pequeno. Lesões grau 2, hematoma até 1 centímetro quer dizer, lesão de parênquima até 1 centímetro com hematoma também contido. Lesão grau 3, pode haver, tem lesão de parênquima maior que 1 centímetro sem pegar o sistema coletor com hematoma contido também. Lesão grau 4, pode ter lesão de vasos mais segmentarem, né? Não de todos os vasos ao mesmo tempo, e uma lesão pegando sistema coletor. E o 5 aqui a gente consegue ver uma das duas possibilidades, que eu vou botar aqui na próxima tela, que é o rim completamente craquelado, né? Quebrado. Aqui, ó, para vocês entenderem. O rim completamente craquelado. Peraí. Ou uma avulsão do pedículo renal. Como vocês podem ler aqui. O tratamento, então, o que eu falei antes? É sempre ser o mais conservador possível. Se estabilidade, graus 1, 2 e 3, independente do mecanismo, sendo contuso ou penetrante, a gente pode lançar mão, sim, do tratamento conservador. E graus 4 e 5, a gente precisa de uma avaliação constante. Falando de angioembolização seletiva, que é um tema muito utilizado hoje em dia e que a gente lança mão em alguns casos. Ela é muito importante em traumas contusos com estabilidade, quando há um sangramento ativo, sem outras indicações de tratamento cirúrgico, como, por exemplo, extravasamento ativo de contraste, uma fístula arteriovenosa, um pseudoaneurisma de algum vaso segmentar. Provavelmente. Falando em tratamento cirúrgico, as indicações absolutas são instabilidade hemodinâmica persistente, um hematoma perirenal pulsátil em expansão, lesão grau 5 com comprometimento vascular, então uma avulsão do pedículo renal, avulsão grau 5 em trauma penetrante, ruptura da junção ureteropiélica e exploração cirúrgica de lesões associadas, quando você já vai ter que explorar as outras lesões, tem o hematoma retroperitoneal ali, zona 2. O acesso, normalmente, é por laparotomia exploradora, porque você tem um controle melhor do pedículo, como na foto ao lado, e que você tem que reparar e ter todos os pedículos ali na mão, dependendo de qual é a lateralidade, né? E a gente pode lançar mão de alguns tipos de tratamento de alguns tratamentos cirúrgicos, como a renorrafia, a nefrec parcial ou a nefrectomia total. Aí, essas fotos para exemplificar, a maioria dos tratamentos cirúrgicos, na verdade, são controlados só com a pressão manual. Você nem precisa lançar mão, às vezes, de nenhuma sutura. Só você segurar e fazer a compressão manual, muitas vezes o sangramento para. As áreas desvitalizadas podem ser tratadas com desvidamento cirúrgico e em lesões com instabilidade mais lesão de sistema coletor, a gente pode tratar também com nefrostomia ou duplo J sem precisar de uma abordagem. E aqui nas imagens a gente consegue ver dois tipos de abordagens cirúrgicas conservadoras. Em lesões de meio rim, né, mid-kidney, normalmente a gente tenta fazer a renorrafia. Vocês podem ver na primeira imagem, com a letra A ali, tem uma lesão no meio do rim, você está fazendo controle vascular, desbridamento, e depois está fazendo a hemostasia e não está tirando nenhum segmento do rim. Em lesões mais polares, normalmente, como na outra figura, a gente pode fazer uma nefrectomia polar, né, parcial, e usar PET de aumento, como está na última figura da direita. Falando de trauma ureteral, é um trauma bem mais raro. Ele é de 1 a 2,5% dos traumas do trato urinário. Por quê? Porque ele é uma estrutura protegida, né, ali pelo psoas, ele é móvel e estreito. Então, a anatomia dele faz com que ele seja mais protegido e mais difícil de ter esse trauma. E o terço superior, nos traumas em geral, é o mais acometido. Só que em 80% dos casos, na verdade, ele é composto por trauma iatrogênico. E aí, sim, é um trauma que é mais prevalente, principalmente na nossa área. É importante também a gente saber que tem como clínica dor abdominal e hematúria, que são, na verdade, clínicas que podem dar um grau de suspensão dependendo da lesão. Nesses casos, pensando em trauma iatrogênico, a gente vai pensar em quais tipos de trauma
durante uma outra cirurgia. Ligadura ou torção, esmagamento por uma pinça, transecção, lesão térmica ou a desvascularização ocasionando isquemia do local. E nesses casos, diferentemente do que eu tinha escrito acima sobre ser o terço superior o mais acometido no trauma iatrogênico é o ureter distal. Principalmente a gente vai lembrar desse tipo de trauma em cirurgias ginecológicas, em tumores pélvicos amplos, onde há distorção de anatomia, muita tumoração. Pode ser feito também de forma endoscópica, né? Como no uretero Renus e tudo mais, não é só no meio, mas é mais comum nesses outros casos. O diagnóstico, como eu falei, é difícil, então você tem que ter um alto grau de suspeição, né, com essa clínica mais frustra, dor abdominal, hematúria. A TC trifásica, ela é fundamental para a gente fazer esse diagnóstico e a gente pode perceber essa lesão com extravasamento de contraste na CTC, na uro-TC, né, na fase tardia. Pode também perceber por hidronefrose, urinoma ou uma ascite. Então, falando de classificação, a AST também tem a classificação para os traumas ureterais. Grau 1, hematoma, contusão com hematoma sem desvascularização. Grau 2, uma laceração com menor de 50% de transecção. Grau 3, mais 50%. O grau 4, transecção completa com 2 centímetros de desvascularização. E 5, avulsão com mais 2 centímetros de desvascularização. Infelizmente, na maioria dos casos, o diagnóstico é tardio dessas lesões iatrogênicas. E ele pode ser percebido como dor no flanco, febre, incontinência urinária ou perdas vaginais, hematúria, uremia ou urinoma. Falando de tratamento. O tratamento, na verdade, vai depender do tipo, da extensão, principalmente da localização. Eu dividi aqui entre localização para a gente entender o tipo de tratamento que pode ser realizado. No ureter superior, que é mais comum nos traumas em geral não iatrogênicos, a gente pode lançar a mão do reimplante ureteral, que é uma ureteroanastomose, ureterocálicostomia, que não é muito comum, que é um cálice, quando a gente faz a anastomose do ureter no cálice diretamente. A interposição intestinal, que é essa figura aqui, que é a técnica de Monte, que ela é muito usada em reparos tardios e reparos amplos, né? Que você vai pegar uma alça de intestino e vai fazer uma anastomose com o ureter. Dessa forma, deixando a vascularização embaixo. E um autotransplante, que é um tipo de reparo, assim, mais em momentos mais dramáticos, né? Uma opção final antes da nefrectomia. Falando de lesões de ureter médio, o mais comum a se fazer é o ureterostomia, né? A anastomose do ureter com ele mesmo. Mas existem alguns relatos de transureterostomia, que é essa foto aqui. Muito comum em reparos tardios. O que a gente tem para falar sobre isso? Ela não é tão usada, ela tem alguns prós e os contras, principalmente pelo fato de você pegar um ureter sadio e anastomosar ele lá, né? Então, tem essa dificuldade de aceitação. E ureter distal, a gente tem outros tipos de reparo, que aí a gente vai ser muito utilizado nessas lesões iatrogênicas, né? Ureter distal, a gente pode lançar mão da ureteroneocistostomia, que é o reimplante ureteral na bexiga, né? Os tipos mais usados são a Lite Gregor, que na verdade você vai. Essa foto aqui, não sei se vocês conseguem entender. Ela é uma técnica extravesical. Então, na verdade, o ureter ele está sendo suturado por dentro. Você abre a bexiga, o ureter está sendo suturado, está sendo colocado dentro da bexiga e você prende ele lá e depois fecha a bexiga por cima. A técnica do psoagite, que é muito utilizada, né? Que você faz a pexia da bexiga, né? Do outro lado. Você faz a pexia da bexiga no tendão do psoas, e aí você consegue elevar um pouco essa bexiga para ela chegar até o ureter lesado, né? O coto do ureter que ficou anterior. E tem o body flap, né? Que também é muito utilizado, principalmente em lesões maiores, em que você abre a bexiga e faz um flap nela e você vai subindo com a bexiga, entendeu? Você abre, faz uma secção dela e depois sutura ela em outro caminho, em outra direção, para ela se elevar, entendeu? E é isso. Obrigada. Antes de terminar,